Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 16 de outubro e o texto diz assim: seja filho. Em Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Amém. Glórias a Deus por isso, né? Salomão, ao escrever esse provérbio, teve a sabedoria de revelar algo formidável para os nossos dias, pois o texto revela algo sobre submissão, sobre estar debaixo do governo de Deus. Não há nada de errado em sonhar, imaginar, projetar e planejar coisas melhores para o nosso futuro. No entanto, se Deus não estiver presente, tudo isso não terá valor algum na caminhada e no legado que achamos que estamos deixando, né, para os nossos filhos, né, para a nossa descendência. Eu considero que os sonhos são a oportunidade que Deus concede a nós para vivermos de maneira alinhada ao coração dele. E para isso nossa vida precisa estar edificada, fundamentada em sua palavra, ou seja, as verdades contidas nas escrituras são fundamentais para que essa realidade seja presente. A partir do momento em que você começa a sonhar, é que Deus começa a gerar os preparativos e circunstâncias que servirão para colocar você exatamente nos trilhos em direção ao seu sonho. Muitas pessoas na Bíblia foram direcionadas por um sonho dado por Deus e, como consequência, foram além de suas próprias expectativas. Venceram grandes desafios e foram capazes de feitos improváveis. Além disso, todos, ao longo do caminho, enfrentaram circunstâncias contrárias. Por isso, entenda que todo esse processo difícil pelo qual você tem passado é necessário para caminhar em direção à promessa. É preciso ter fé para reconhecer que, através desses momentos difíceis, que Deus irá nos fazer ir mais longe. Portanto, alinhe o seu coração com o coração de Deus Pai. Sucesso não é algo a ser alcançado, mas um estado de ser. É quando você reconhece seu lugar de filho e entende que tudo o que o Pai tem é seu. Ele tem os melhores sonhos para você. A frase do autor: quem tem o Pai tem tudo. Graças a Deus por isso, né? O devocional 290, a leitura bíblica Salmos 126 e a palavra-chave filiação. Então, que nós possamos nos sentir filhos, porque Deus é o nosso Pai e Ele tem cuidado de nós. Ele nos criou, né? Ele nos criou para o louvor da sua glória e nós estamos aqui como filhos para obedecer a sua voz, cumprir os seus mandamentos, né? Obedecer os seus mandamentos e cumprir o propósito de Deus aqui nesta terra. Aí eu vou ler um texto que está aqui na Bíblia, que fala muito sobre isso, que eu achei muito interessante. Vamos, quer dizer, eu tenho a Bíblia da Mulher, né, que tem esse texto, mas vamos lá, vamos ler juntos. Aqui, nesse texto fala sobre a paternidade de Deus, né, que Deus é o nosso Pai Celestial, amém? Aí diz assim, olha, o fato, né, de chamarmos Deus de Pai, né, Deus Pai, é motivo de muitas discussões hoje. Que tem gente que não aceita chamar Deus de Pai, né? Porque às vezes a pessoa tem alguma ferida, alguma situação, né? Que não consegue entender que Deus é Pai. E também pela questão da sexualidade, né? Ó, entenda, embora Deus transcenda a sexualidade, né? Não sendo nem homem e nem mulher, os escritores da Bíblia foram inspirados a chamá-lo por pronomes masculinos. O Espírito de Deus capacita os cristãos a chamarem Deus de Abba, Pai, Paizinho, né? Então, assim, o Espírito não tem sexo, né? O Espírito não é definido, né, com sexo masculino ou feminino. Mas Deus é Deus, acima de todas as coisas, né? Então, nós chamamos ele de Pai, né? Deus revelou-se no Antigo Testamento como Pai. Ele próprio se revelou como Pai. E esse foi o termo que Jesus usou quando falou com Deus, né? A paternidade de Deus não é meramente uma de muitas metáforas de Deus, né? O termo tem a classe própria, o que os estudiosos chamariam de analogia sui generis. O termo Pai não só nos mostra que Deus faz com que parece algum aspecto do seu caráter, mas também identifica quem realmente Ele é, né? Ele cuida de nós, né? Ele é nosso Pai amado, Ele nos criou. O mesmo não pode ser dito sobre outras metáforas bíblicas, né? Deus também
é chamado, né? É chamado de árvore, porta, rocha, né? Então, algumas passagens, né? Determina Deus assim, dessa forma. A verdadeira paternidade é baseada no ser de Deus, né? Na base da relação do Deus Pai com o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A paternidade humana não é nada mais que um símbolo imperfeito dessa realidade transcendente. A paternidade de Deus não é inconsequente ou passível de alteração, pois Deus determinou o relacionamento com os cristãos da seguinte forma: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então você vai encontrar várias passagens da Bíblia, né? Chamando Deus de Pai. Deus é o nosso Pai amado, nosso Pai querido. É um Deus que nos criou. Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, né? Então nós somos imagem e semelhança de Deus no Espírito, né? Então às vezes a gente não consegue entender, né? Deus criou o homem e criou a mulher. Criou dois seres que juntos, eles estando juntos ali, eles se completam e formam mais um ser humano, né? Foi o que Deus fez, né? Deus falou assim, né? Junte-se o homem e a sua mulher, né? E formem a sua família, para que eles juntos possam ter descendência, para que juntos eles possam multiplicar a sua descendência. Então, no que nós somos, né? Iguais a Deus? No que nós somos semelhantes a Deus? No Espírito, certo? Por isso que Deus não tem sexo. Deus não é nem homem e nem mulher. Ele é Deus, simplesmente Deus. Amém? Que nem o Espírito Santo. O Espírito Santo é simplesmente o Espírito Santo, né? E Jesus, ele veio como imagem de homem porque Deus assim quis que ele viesse para ele se parecer mais conosco, certo? Então, que nós possamos confiar no nosso Deus Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele cuida de nós, Ele é o nosso Pai amoroso. Que nós possamos todos os dias acordar de manhã, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por quem Ele é na nossa vida. Que nós possamos nos sentir filhos e filhas de Deus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele nos ama e Ele tem projetos para a nossa vida, Ele tem planos para a nossa vida. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os planos de Deus para a nossa vida são maiores do que os nossos planos. Então que nós possamos depender dEle e confiar nele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos muitas coisas para Deus. Algumas coisas Deus nos dá e algumas coisas Deus manda a gente esperar e algumas coisas Deus fala não. Por quê? Porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Então que nós possamos agradecer a Deus pela nossa vida, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos, e possa abençoar a minha vida, a minha família, meus sonhos e meus projetos também, pois nós somos totalmente dependentes dEle. E quando nós somos dependentes dEle, Ele nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém?